E aí, bora desvendar um tema que, olha, despenca em concurso da área jurídica? Penas restritivas de direitos. Se a meta é dominar esse assunto e garantir aqueles pontos preciosos na prova, pode ficar tranquilo. A gente vai passar por tudo de forma bem esquematizada, só o que realmente importa. Vamos começar com uma pergunta que muda tudo. A gente sempre associa crime com prisão, né? Mas e quando o caminho não é o encarceramento? O que acontece? Pois é, a resposta está justamente aqui, nas chamadas penas alternativas, que são uma ferramenta super importante do nosso direito penal. Primeiro, vamos construir a base. Entender o conceito por trás das penas restritivas de direitos, as famosas PRDs, é o primeiro passo para não cair em nenhuma pegadinha. A gente precisa saber o que elas são e, talvez mais importante, o que elas não são. E aqui está a definição que vale ouro. Presta atenção. As PRDs são sanções autônomas, ou seja, elas valem por si só. E a palavra mágica aqui é substitutivas. Grava isso. Elas entram no lugar da prisão. Não é um extra, não é um complemento. Elas substituem a cadeia, mas, claro, só nos casos que a lei permite. Tá, mas para que isso? A lógica é bem direta. Desafogar o sistema prisional e evitar que pessoas que cometeram crimes mais leves sofram todos os efeitos negativos da prisão. É o Estado buscando uma resposta mais inteligente e proporcional, pensando na ressocialização sem precisar trancar todo mundo. Agora sim, vamos entrar no coração do assunto, a parte que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Afinal, quais são essas penas? A gente vai ver cada uma delas no detalhe, porque é exatamente nessas especificidades que as questões aparecem. A primeira, e uma das mais conhecidas, é a prestação pecuniária. O nome parece complicado, mas é simples. É pagar uma quantia em dinheiro. E essa grana tem destino certo, viu? Ou vai para a vítima, para reparar o dano, ou, se não for o caso, vai para uma entidade social para beneficiar a comunidade. E aqui estão os detalhes que você precisa decorar para a prova. Quem define o valor? O juiz. E os limites? A atenção total nesses números. O piso é de um salário mínimo e o teto é de 360 salários mínimos. Ah, e um detalhe importante. O pagamento pode ser parcelado, ok? A segunda opção é a perda de bens e valores. O ponto aqui é ir direto no bolso, no lucro do crime. Tudo aquilo que a pessoa ganhou com a atividade criminosa é tomado e vai para o Fundo Penitenciário Nacional. É a tradução daquela frase, o crime não compensa, na forma de uma punição. Em terceiro, a prestação de serviços à comunidade. Essa aqui todo mundo já ouviu falar. A pena é literalmente trabalho. A pessoa vai ter que cumprir tarefas, sempre de graça, em lugares como hospitais, escolas e por aí vai. É uma forma bem direta de retribuir a sociedade pelo erro cometido. E claro que tem regrinhas que as bancas amam explorar. Primeiro, só vale se a condenação original for maior que 6 meses. O cálculo é fácil. Cada dia de condenação vira 1 hora de trabalho. E um ponto crucial, que sempre tentam fazer pegadinha. O serviço não pode atrapalhar o trabalho normal da pessoa, o ganha-pão dela. A quarta é a interdição temporária de direitos. O nome já é bem explicativo, né? A pessoa fica proibida, por um tempo, de exercer alguma atividade específica. A lógica é simples. Se o crime teve a ver com a profissão ou com o fato de dirigir um carro, por exemplo, é justamente esse direito que pode ser suspenso. Para ficar ainda mais claro, vamos ver alguns exemplos. Um funcionário público que cometeu um crime relacionado ao cargo pode ser proibido de trabalhar por um tempo. Alguém que cometeu um crime de trânsito grave pode ficar sem a carteira de motorista. Os exemplos ajudam a gente a fixar a ideia na cabeça. Ok, já vimos o quê? Agora vamos entender o como. Como é que essas penas são de fato aplicadas? E o mais importante para as provas, quando é que esse benefício acaba e a pessoa vai para a prisão de verdade? Essa parte aqui é sobre as regras do jogo. Isso aqui é o checklist de concurso, tem que saber de cor. Para trocar a prisão por uma dessas penas, todos esses requisitos precisam estar presentes. Se faltar um, já era. Vamos lá, a pena não pode ser maior que 4 anos. O crime tem que ter sido sem violência ou grave ameaça. O réu não pode ser reincidente em crime doloso. E, por fim, o juiz analisa o perfil da pessoa e conclui que a substituição é o bastante. E o que acontece se a pessoa pisar na bola? Aí a pena alternativa é convertida em prisão. Isso acontece basicamente de 2 formas. Ou a pessoa simplesmente descumpre a pena que foi imposta, sem uma boa desculpa, ou então ela é condenada por um outro crime durante o cumprimento. Mas atenção, essa conversão não é automática, tá?
O juiz precisa dar uma decisão explicando direitinho o porquê. Olha só que legal esse quadro. É para tirar print e usar para revisar. De um lado, o que precisa para aplicar a substituição, do outro, os motivos que fazem a pessoa perder o benefício e ter a pena convertida em prisão. Ver assim, lado a lado, ajuda a memória que é uma beleza e evita confusão na hora da prova. Certo, chegamos na nossa revisão final. Se fosse para resumir tudo em alguns pontos que você não pode esquecer de jeito nenhum, seriam estes. Foco total agora, porque são esses detalhes que separam o acerto do erro na questão. O primeiro ponto-chave é o número mágico 4. 4 anos. Esse é o limite máximo da pena de prisão para que a substituição seja uma possibilidade nos crimes dolosos. Tatua esse número na mente. Segundo ponto fundamental, a natureza do crime. Ele precisa ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se teve agressão, se teve arma apontada, a regra geral é que a porta para a pena alternativa se fecha. É um filtro absoluto. Outro ponto que elimina a chance de substituição, a reincidência. Mas muita atenção, é a reincidência em crime doloso, aquele feito com intenção. Se a pessoa já foi condenada por um crime doloso e comete outro, a lei entende que ela não merece esse benefício. As bancas adoram essa pegadinha. E por último, um princípio essencial para entender tudo isso. Mesmo que todos os requisitos da lei estejam lá, bonitinhos, preenchidos, a decisão final é do juiz. Ele vai olhar o caso concreto e decidir se a substituição é a melhor saída. Ou seja, não é um direito automático, é uma possibilidade que o juiz analisa. E para a gente terminar, fica uma reflexão que vai além do texto da lei. Na vida real, será que essas penas realmente funcionam como deveriam? Elas de fato ajudam as pessoas a se reintegrarem e colaboram para diminuir a superlotação dos nossos presídios? Fica aí a questão, que é bem complexa e nos faz pensar sobre o nosso sistema de justiça como um todo.